Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. É bom estarmos na presença do Senhor nesta manhã e sentirmos a sua presença envolvendo todo o nosso ser. Nós queríamos ainda continuar um momento de adoração ao Senhor, então feche os seus olhos. Feche os seus olhos, sabe? O fechar de olhos é para que nada te incomode, para que nada tire a sua atenção. Coloque o seu pensamento no Senhor. Nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer, coração disposto a ouvir a tua voz. Dá-me, Senhor, este coração. Eu convido você agora, com o coração cheio de Deus, cheio dessas palavras, glorificar o nome de Deus. Adorar o nome do Senhor através de palavras, dizendo, Deus, Tu és santo. Tu és poderoso, Tu és grande, nós Te adoramos nessa manhã como igreja. Eu louvo, exalto e bendigo, Senhor, no Teu santo nome. Bendito seja o Senhor que nos traz a este lugar de adoração nesta manhã, que nos traz para exaltar e bendizer o Senhor. Bendito seja o Teu nome que estás presente neste lugar, Senhor, que enche o nosso coração de Ti, que enche a nossa vida com a Tua presença. Bendito seja o Senhor que nos comprou, que nos lavou e nos faz ser um em Cristo Jesus. Apesar de muitos, somos um. Nós Te exaltamos por isso, Senhor. Muito obrigado nesta manhã, meu Deus. Nós bendizemos o Senhor por esse tempo de adoração, por esse tempo de louvor. Como é bom estarmos na Tua presença. Nós Te rendemos, Senhor, toda a glória, toda a honra. Te rendemos todo louvor e toda exaltação. Muito obrigado, Deus. Estarmos na Tua presença nesta manhã é um grande privilégio, Senhor. Por isso Te louvamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Senhor, recebe este culto como expressão do nosso amor ao Senhor, expressão da nossa devoção ao Senhor. Recebe este culto, Deus. Nós queremos Te honrar, Te exaltar com as nossas palavras, com as nossas músicas, ó Deus. Queremos Te exaltar com os nossos pensamentos em Ti nesta manhã. Então limpa-nos, Senhor, limpa o nosso coração e os nossos pensamentos de tudo aquilo que é contrário ao Senhor, porque queremos Te honrar até com os nossos pensamentos nesta manhã. Flua, Espírito de Deus, neste lugar, flua na vida do Teu povo, flua no meio da Tua igreja. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te bendizemos. Pai, eu oro por Tua igreja neste momento. Oro por minha vida, Senhor. Me coloco inteiramente sob o Teu senhorio, ó Cristo. E declaro a minha dependência do Senhor para transmitir a Tua palavra. Que o Teu Espírito flua, que o Teu Espírito fale. O Senhor conhece as minhas limitações, mas o Senhor é ilimitado em todas as Tuas obras. Então eu oro para que o Senhor flua, que a Tua palavra flua sobre a vida da Tua igreja, que tenhamos um tempo e sejamos edificados pela Tua palavra nesta manhã. Deus, dá-nos um coração que acolhe a Tua palavra, que observa a Tua palavra com zelo. Dá-nos este coração, Senhor, rendido a Ti, rendido à Tua voz. Pai, muito obrigada. Oramos em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor está conosco e que o Senhor sempre atende o nosso clamor. O Senhor sempre atende as nossas orações. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Se há alguém doente nesta manhã, que seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor, alcança a minha irmã que está gripada há mais de 15 dias. Toca nela agora, Senhor, e traz cura sobre a vida da minha irmã. Aquele que está sentindo dor, que seja curado agora, na autoridade do nome de Jesus. Ah, Senhor, o meu irmão que está com problemas emocionais, toca a vida desse irmão. Traga cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Flua sobre a tua igreja, Deus, flua no meio da tua igreja, que a tua igreja reconheça a tua presença entre nós, que a tua igreja saiba que só o Senhor é Deus e que não há nenhum outro além de ti, e que o Senhor pode transformar todas as coisas, que o Senhor pode curar, e que o Senhor pode sim se manifestar com poder no meio da tua igreja, renovando, restaurando, aquecendo o coração do teu povo. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Nós ouvimos a oração da Érica e nós, Deus, nos juntamos a ela nesta oração. Renova, restaura-nos como igreja, Senhor. Leva-nos a níveis profundos de comunhão com o Senhor, a níveis profundos de comunhão contigo. Ah, Senhor, leva-nos a entrarmos nos rios de Deus e sermos cheios do Senhor, da presença de Deus, do Espírito de Deus. Pai, nós queremos mais do Senhor a cada dia, mais de Ti a cada dia, e nós declaramos isso com todo o nosso ser, toda a nossa alma, que a Tua igreja seja abençoada, edificada com a Tua palavra nesta manhã. Ajuda-me, Deus, a transmiti-la com sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma alegria estar aqui nessa manhã. É uma bênção de Deus rever vocês. É uma bênção de Deus participar deste momento tão importante. Somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Jesus. E é tão bom quando o povo de Deus se junta para adorar ao Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E nós louvamos ao Senhor por isso. Aleluia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. E eu quero falar nesta manhã sobre voltando ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, mas eu vou me deter no versículo 4, no versículo 5, apenas na parte A do versículo 5. Obrigado aos irmãos que trazem aguinha para nós. É uma bênção. Apocalipse capítulo 2 diz assim, é a carta à igreja de Éfeso, é um texto bastante conhecido, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma das 7 cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Os irmãos já conhecem. E essa carta, especialmente, ela foi endereçada à igreja de Éfeso. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante, não é? E que eu vou falar no decorrer da mensagem. Como é importante nós mantermos a nossa comunhão com Deus. Como é importante nós desfrutarmos desse tempo em comunhão com a igreja e comunhão com o Senhor. Como é importante nós preservarmos a nossa vida de intimidade com Deus. Isso é extremamente importante, isso é vital para a nossa vida de fé. A igreja de Éfeso, ela nasceu, está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 20, por aí. Ali registra o nascimento da igreja de Éfeso. Uma igreja que nasceu forte, apóstolo Paulo estava ali, teve contato com 12 homens, discípulos de João, que estavam ali, homens fiéis ao Senhor, mas que estavam ali naquele momento meio perdidos, tendo em si as doutrinas de João. Enfim, eles estavam ali quando o apóstolo Paulo chega. E essa igreja, ela nasce com esses homens naquele momento. E é uma igreja que ela já nasce poderosa, irmãos. É uma igreja que já nasce cheia do Espírito Santo. É uma igreja que já nasce vibrante. É uma igreja que já nasce com muitos milagres e prodígios, se tornando conhecida em toda a Ásia. Uma igreja cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando Paulo chega ali e toma ciência daquilo que está acontecendo, da vida daqueles irmãos, Paulo pergunta para eles a respeito do Espírito Santo, se eles sabiam a respeito disso, se tinham sido batizados com o Espírito Santo. E aqueles homens falam o seguinte: olha, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo, nunca tomamos conhecimento a respeito disso. Então Paulo, ele impõe as mãos sobre aqueles homens, ora, e aqueles irmãos são cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falam em outras línguas e que eles profetizam. Então a igreja, ela já nasce muito avivada, ela já nasce cheia do poder de Deus. Era uma igreja carismática, era uma igreja evangelista, era uma igreja onde havia muitos prodígios, muitos milagres. Era uma igreja cheia do poder de Deus. E aquele manifestar de Deus era visto na vida daqueles que iam se convertendo. A igreja era muito radical no que diz respeito: eu me separo do mundo e eu vivo exclusivamente para Deus. Era radical nisso. O mundo está lá, mas eu hoje sou cristã, eu sou de Jesus, e eu preciso ter uma vida diferente. E a Bíblia diz que eles iam trazendo livros de feitiçaria, livros que eles usavam de ocultismo, e tudo isso era queimado em praça pública. Era uma igreja fervorosa, viva, atuante na sociedade. Uma igreja cheia do Espírito de Deus. Mas 30 anos depois, lá no livro de Apocalipse, nós vemos uma outra igreja. Aquela primeira fase da igreja havia se passado. A igreja já estava num outro momento. E aí, que o Senhor Jesus, ele fala através do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra. E João então escreve uma carta, que vocês sabem as cartas para as igrejas da Ásia. Então ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E Jesus, ele fala com a igreja,
com muito amor, mas Jesus também ele é muito firme com a igreja. Porque a intenção de Jesus, com certeza, era trazer a igreja de volta. Com certeza era fazer com que a igreja se conscientizasse de onde ela estava. Então Jesus começa falando para aquela igreja o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei a teu respeito. Você é uma igreja trabalhadora e perseverante. Não uma igreja preguiçosa. Você tem obras, você tem missão. Você não suporta os maus, você tem discernimento. Você não aceita qualquer ensino. Você sabe diferenciar o bom do mal, o mau ensino do ruim, do falso ensino. E você tem suportado provas por causa do meu nome, sem desanimar. A igreja, ela passava por um período muito difícil também de perseguição. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra. Na cidade de Éfeso havia um grande templo, templo da deusa Diana, e era considerado uma das maravilhas do mundo da época. Havia muita idolatria, muita feitiçaria, muito ocultismo ali. E a igreja estava plantada naquele lugar. Estava plantada ali. Então a igreja, ela sofria influência. Ela sofria influência. Dentro da igreja havia um grupo, os nicolaítas. Esse grupo não fazia distinção entre aquilo que era de Deus, entre o santo e o profano. E ele trazia para dentro da igreja coisas profanas. E eles ensinavam que, olha, não fazia nenhuma diferença que o crente tivesse uma vida de prostituição, de adultério, que o crente participasse de banquetes consagrados a ídolos. Os nicolaítas que participavam dessa seita, eles diziam: olha, nada disso faz diferença. Vocês podem participar disso tudo. Então a igreja, ela lutava, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ela lutava com aquilo que era externo, não é? Por uma cidade extremamente promíscua, pecaminosa. E ela lutava com aquilo que havia dentro dela. E a igreja combatia tudo isso, era uma igreja alicerçada na palavra de Deus. E o Senhor fala assim: você suporta as provas por causa do meu nome, porque a igreja estava num momento de perseguição. Você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, que era influência. Essa seita, irmãos nicolaítas, eu falei um pouquinho sobre ela, era uma seita que não tinha freios. Como eu disse para vocês, eles ensinavam: olha, não precisa você se abster da prostituição nem do adultério, você pode qualquer coisa, todo cristão pode participar dessas coisas, porque não existe prejuízo para a sua fé. E eles tentavam normatizar isso dentro da igreja, normatizar o pecado dentro dessa igreja. Por isso, Jesus odiava não os nicolaítas, mas as suas obras, porque as suas obras eram más, perversas e eram contrárias à palavra de Deus. Não havia uma separação entre aquilo que era santo e profano. Mas o desejo deles era normatizar esses pecados na vida da igreja. E a igreja de Éfeso se recusava a normatizar o pecado. Porque, irmãos, sabe o que acontece na nossa vida, na vida da igreja? Primeiro, nós normalizamos as coisas. Não, olha, isso não é pecado. Tudo bem, tudo bem. Hoje as coisas são assim, hoje o mundo é assim. Tudo bem, nós normalizamos isso. E depois, nós normatizamos isso. Isso se torna regras, né? O pecado, ele se torna regras. E isso dentro da igreja. E não é isso que nós temos visto na sociedade hoje? Primeiro, isso é normal. Gente, isso é coisa de jovem, isso é normal.
E depois da normalização na nossa sociedade, existem pecados que têm se tornado normas. Normas que você não pode sequer mencionar. Você corre risco de processos, você corre riscos desse tipo de coisa, da lei te alcançar. E isso, irmãos, é um perigo. Isso é um perigo para a vida da igreja. Nós não podemos aceitar isso, normalizar, e nem normatizar isso na vida da igreja. Pecado é pecado. E é uma coisa interessante, que a igreja de Éfeso, com todo o seu discernimento e a sua firmeza na palavra de Deus, ela não aceita essa influência mundana. E por isso, ela recebe um ponto de Jesus, um ponto positivo. Tens, todavia tens ao teu favor, que você não aceita as obras dos nicolaítas. Você odeia essas obras, esses ensinos, as quais eu também odeio. Porém, irmãos, havia algo na vida da igreja, que o Senhor, Ele chama a atenção da igreja. E como eu disse, Ele não chama a atenção da igreja para desmoralizar a igreja. Não, Ele chama a atenção da igreja porque Ele quer abençoar a igreja. Porque Ele quer que a igreja, ela volte às suas veredas antigas, aos seus caminhos antigos, ou à sua vida antiga. Lembra que antes desse momento, a igreja era muito diferente. Era muito diferente. A igreja no seu início. Então Jesus, ele fala assim, olha, e é o texto, é o versículo 4 e o versículo 5 somente até a parte A. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Isso era o que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso. Todas as demais coisas, Jesus, Ele olha, Ele aprova, Ele abençoa. Mas isso aqui, contudo, eu tenho contra vocês isso. Jesus, irmãos, Ele conhecia a sua igreja. E Ele sabia de todas as ações positivas daquela igreja. Ele conhecia a igreja profundamente, porque Ele é aquele que anda no meio da sua igreja. O nosso Deus não é um Deus que está longe de nós, sabe, que está distante, que está longe. Não, o Senhor anda no meio de nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo a nosso respeito, como igreja, corpo, conjunto. E Ele sabe tudo a nosso respeito como igreja, como parte dessa igreja, como parte do corpo de Cristo. Porque se eu puder falar da igreja de uma maneira, do meu jeitão, ia dizer, olha, cada um de nós somos uma igrejinha. E eu conheço um pastor muito jóia, um pastor batista, que ele olhava para a igreja, e ele ensinou a igreja dessa forma, e ele olhava para a igreja e falava assim, igreja, irmãos, quem é a igreja? E a igreja já respondia, eu. Quem é a igreja? Eu. A igreja respondia, eu sou a igreja. Por quê? Porque aquele pastor, ele queria que a igreja se conscientizasse de que a igreja não é o outro. A igreja sou eu. Eu sou. Eu, ele, todos nós. Porque às vezes nós temos tendência de falar assim, a igreja, os outros. Não, eu sou. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo, representantes legais de Cristo na terra. E como eu disse no começo, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Por isso nós não podemos e nem precisamos ter medo das obras das trevas, irmãos, porque o inferno não prevalece contra a igreja de Jesus. E o Senhor conhece a sua igreja, e Ele conhece acuradamente. Ele vê aquilo que nós não vemos. Tanto no corpo como individualmente, Deus sabe exatamente tudo sobre nós. E Ele via as ações da igreja de Éfeso. E Ele reconheceu as ações positivas de Éfeso. Ele viu, mas Ele viu também o pecado da mesma.
o abandono do primeiro amor. E ele chama atenção por isso. E há duas coisas nesse texto, nessa passagem, que eu quero chamar a sua atenção. A primeira, o abandono do primeiro amor. O primeiro amor por Jesus. É o abandono do seu, do meu, da igreja de Éfeso, por Jesus. Primeiro amor. Para alguns comentaristas, como o John Stott e outros, Éfeso, ela continua, irmãos, com uma doutrina muito certa. Ela não abandonou a doutrina dos apóstolos. Ela permaneceu firme 30 anos depois do seu nascimento. Ela permaneceu firme nas doutrinas. A igreja era firme nisso. Mas a igreja estava com o coração frio, distante. Trabalhava muito, era muito dedicada, mas perdeu a devoção íntima. Aquele amor de noiva por Jesus. Aquele amor de noiva, aquele amor apaixonado. A igreja, 30 anos depois do seu nascimento, ela é uma igreja correta nos seus ensinos. Uma igreja séria, mas fria no seu relacionamento com Deus. A igreja perdeu. Ela não nutria mais o seu relacionamento com Deus. A igreja se esfriou. Todas as suas obras, elas faziam parte das suas obrigações para aquela igreja. Mas ela não fazia por paixão, ela não fazia porque amava Jesus. Ela fazia porque ela estava acostumada a fazer. Ela fazia porque se sentia compelida, obrigada a fazer, mas não por amor. Não por amor. Ela continuou sendo noiva de Cristo, mas sem comunhão íntima com esse noivo. Irmãos, isso aqui nos ensina muito, 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 muito. E quando eu comecei a ler tudo isso aqui, e orar, e ver os que os comentaristas falavam sobre isso, e pedir de Deus graça para transmitir tudo isso para vocês hoje, eu olhei para a minha própria vida. Eu olhei para mim. Né? O Espírito do Senhor me fez olhar para mim e eu me lembrei do meu primeiro amor. De quando eu me converti. Como era a minha vida. Irmãos, tudo que eu fazia, vocês vão achar engraçado, era orar. Eu orava noite e dia. Eu orava muito. E hoje eu tenho vergonha, porque eu acho que hoje eu não oro 1/3 do que eu orava. Mas eu orava muito. Eu vivia aquele primeiro amor, né? Testemunhando um pouquinho sobre a minha vida. Eu vivia. Eu trabalhava, eu estudava à noite. Eu chegava em casa às 11h30 da noite. Eu dormia muito tarde. E aí eu fazia assim: Senhor, se o Senhor quer que eu ore, o Senhor me acorde. 3 horas da manhã, porque eu não consigo acordar sozinha. Cansada de um dia de trabalho e de estudo. Irmãos, 3 horas da manhã eu acordava. Ajoelhava na beirada da cama e orava não sei quanto tempo. Aí tinha uma outra coisa que acontecia, um período da minha vida. E não foi só eu, viu, irmãos, haviam muitas pessoas, muitos jovens, que nesse período, na verdade eu tinha 16, 17 anos, ou um pouco mais. 5h30 da manhã, tinha uma turma de jovens que passava lá em casa, para chamar eu e as minhas irmãs, e a gente ia para a igreja orar. Porque o que eu disse para vocês, tudo o que a gente fazia era orar. E eu tenho muita saudade disso, porque muitas experiências na minha vida de fé, a minha firmeza em Deus é resultado desse tempo, desse anseio por Deus, desse desejo de estar perto dEle, de ouvir a sua voz, de receber dEle a sua instrução, a sua direção. E eu sei que eu não fui a única. Eu sei que se vocês puderem se manifestar, vocês vão falar a mesma coisa. Eu tive uma vida assim, uma vida marcada por oração, por busca, por súplica.
Mas nós, irmãos, nós estamos sujeitos a abandonar o nosso primeiro amor. Aquele amor que nos levava a estar constantemente na presença de Deus, orando, adorando, lendo as Escrituras por horas. Aquele amor que ardia dentro de nós, que nos fazia ansiar ardentemente pelo manifestar de Deus. Que ansiava por ver milagres, que desejava experiências profundas com o Senhor. Aquele amor que ansiava por ouvir a sua voz. E numa pregação, irmãos, nós também ficávamos ali ouvindo a palavra por 3 horas. Por muito tempo, por 3 horas ouvindo a palavra de Deus. E nós íamos recebendo aquilo e comendo cada palavra como se estivéssemos num grande banquete. E de fato, é banquete. A palavra de Deus é banquete espiritual para a nossa vida. Hoje nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus por meia hora. É verdade, é verdade. Mas quando nós vivemos o nosso primeiro amor, tudo isso é muito gostoso. Nós vivemos isso com muita intensidade. Sabe aquele amor que ansiava pelos cultos, pelas reuniões de oração, pelos estudos, pela comunhão com os irmãos? Amor que desejava comunhão, proximidade, intimidade com Jesus. Amor que priorizava a comunhão, que priorizava uma vida ao lado de Jesus. Mas o que acontece conosco? O que acontece com a igreja? Muitas vezes, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? O tempo passou. Se passaram tantos anos, o tempo vai passando. As nossas prioridades vão mudando. Nosso amor por Jesus vai se esfriando. E nós trocamos o primeiro amor por outros amores. Ah, irmãos, e tem tantos amores na nossa vida. Há tantos amores que concorrem com o amor de Jesus. E Jesus vai se tornando cada vez mais distante de Deus, de nós. Já não temos mais comunhão, não temos mais prazer nas orações, não temos mais intimidade com o Senhor. Já não ouvimos mais a sua voz e nós oramos pouquíssimos. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Porque foi por isso que a igreja de Éfeso ela foi repreendida. Vocês fazem tantas coisas, mas vocês deixaram isso, que é tão vital, que é tão fundamental, que é tão importante para a vida de vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E por isso, e aí o Senhor continua falando. Irmãos, tudo isso é muita verdade. Tudo isso é verdade. Foi verdade na igreja de Éfeso e é verdade na nossa vida. Sabe, e como resultado desse esfriamento, nós não choramos mais pelos nossos pecados. Nós não nos arrependemos mais. Vamos vivendo a vida sem pensar, vivendo a vida de fé sem pensar. Já não consultamos mais o Senhor diante de uma decisão. Não fazemos questão mais da sua presença, não o buscamos mais. Irmãos, isso é tão nocivo para a nossa vida de fé. É tão nocivo esse abandono do primeiro amor. Porque ainda que a gente permaneça vindo na igreja, participando dos cultos, parece que tudo isso é uma coisa muito automática. Muito automática. Nós entramos no automático e vamos embora. Fazemos dezenas de coisas. Mas aquilo que realmente importa, que é o Senhor, que é a nossa comunhão, que é o nosso compromisso, que é a nossa vida de intimidade com Ele, nós já não temos mais. E nós corremos para Ele quando nós estamos em apuros. Mas quando está tudo bem, nós nem nos lembramos, nem de agradecer pelo dia de hoje. Os dias vão se passando. Nós continuamos fazendo a obra, mas sem o dono da obra. Nós continuamos fazendo a obra, mas sem consultar,
se é esta obra que o dono quer que façamos. Nós vamos caminhando, irmãos, sem de fato sabermos, sem discernirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não temos mais prazer no dono da obra, nós temos prazer em fazer obras. Nós temos prazer na realização de coisas, mas não na intimidade com Jesus. Perceba, irmãos, que Jesus, Ele fala para pessoas, não pessoas que se desviaram do caminho. Ele não fala para as pessoas que abandonaram de vez a igreja, o corpo, e voltaram para o mundão. Jesus, Ele está falando para a igreja de Éfeso. Jesus está falando para nós, que somos parte da igreja de Cristo, que estamos aqui nesta manhã. Ele está falando isso para nós, não é para um desviado. É para a igreja, para que a igreja se ajuste, para que a igreja se aproxime dele, para que a igreja reveja aonde ela caiu. Irmãos, o Senhor, Ele pode aprovar as nossas obras. Sim, o Senhor pode aprovar as nossas obras, todavia, Ele pode ter contra nós o abandono do primeiro amor. E nós precisamos pensar sobre isso. É importante que a gente pense individualmente, cada um pense sobre isso. Se em algum momento nós não abandonamos o primeiro amor. Jesus, Ele quer relacionamento pessoal, muito mais que obras. Ele quer intimidade. Sabe? Ele quer intimidade. Ele quer falar ao seu coração e ser ouvido. Ele quer manifestar a você aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer para a sua vida. E só num relacionamento íntimo, irmãos, só num relacionamento de proximidade, é que nós vamos de fato ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dar. Porque enquanto nós estamos com tantas vozes na nossa mente, com tanta coisa no nosso coração, nós não vamos ouvir, nós não vamos ter intimidade com o Senhor. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que Jesus aponta o pecado de Éfeso e Ele já mostra o caminho da reconciliação. Ele fala para a igreja aquilo que o desagrada, mas Ele já aponta o caminho para que haja reconciliação. E nós temos aqui 3 verbos no imperativo: lembra-te, arrependa-te e pratica. Lembra-te de onde caíste. Isso sugere que a igreja, ela caiu. Lembra-te de onde caíste. Sugere que a igreja de Éfeso, ela caiu, ela desceu de nível. Ela estava num nível e ela desceu. Ela caiu, ela despencou de uma altura. Éfeso não escorregou, ela despencou da comunhão e intimidade com Deus. Ela estava no alto e desceu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como eu já disse para vocês, eu volto a dizer, Atos, ele registra uma igreja cheia do Espírito e do poder. 30 anos depois, a igreja está ali, doutrinariamente perfeita, mas fria, vazia da comunhão com Jesus. Ela desceu do nível na comunhão, no poder, na intimidade com o Senhor. Por isso, lembra-te onde você estava e de onde você caiu. Essas eram as palavras de Jesus. É o primeiro verbo, lembra-te. Segundo, arrependa-te. Aqui, irmãos, não é um conselho, é uma ordem. Sugere uma urgência no cumprimento. Arrependa-te. A igreja de Éfeso se afastou do noivo. Precisava se reconciliar. Arrepende-se desse pecado. E arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é você estar indo numa direção e você voltar 180 graus e volta. É isso que Jesus estava querendo. Igreja de Éfeso, dê meia volta. Volte 180 graus para os meus braços. Para a minha presença.
para intimidade comigo, para comunhão comigo. E isso é uma ordem, isso não é um pedido. Igreja, volte para mim, volte para a comunhão comigo. Arrependimento, irmãos, gera um novo caminhar, gera uma nova direção, um novo rumo para a nossa vida. Ninguém se arrepende de alguma coisa e continua andando na mesma direção. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, ou de um pecado em particular, nós temos que estar sempre sondando, para ver se não voltamos a esse pecado. Por quê? Porque arrependimento gera mudança, saída daquela direção e entrada numa outra direção. É um novo rumo. Então é isso que Jesus está dizendo: se arrependa e volte para mim, porque você tomou um rumo errado, igreja de Éfeso. E o terceiro verbo que nós vemos aqui, praticar as primeiras obras. De acordo também, irmãos, com alguns comentaristas, essas primeiras obras, elas estavam se referindo à vida de oração fervorosa daquela igreja. Os comentaristas, há consenso, alguns discordam, mas a maioria dos comentaristas, há consenso entre eles, de que a prática das primeiras obras que Jesus está falando aqui, é uma vida de oração fervorosa que havia antes. Leitura bíblica com fome de aprender, de crescer, de saber mais de Deus. Uma adoração sem pressa. Uma adoração que era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Né? Uma adoração que fluía de corações que amavam o noivo e que queriam intimidade com o noivo. Então uma adoração sem pressa, sem correria. Aquele entrar na presença de Deus sem hora certinha marcada para sair. Isso é fala dos estudiosos. Renúncia radical. A igreja de Éfeso, nos seus primeiros anos, era uma igreja que lidava com o pecado de forma muito radical, como eu já comentei. Não misturava o santo com o profano, mas fazia muita distinção. Isso é do mundo, quero fora da igreja. A igreja é o corpo, a igreja deve ser santa, zelosa. A igreja era radical em extirpar do meio dela e cada pessoa de si mesmo dos pecados que traziam na sua conversão. Então tudo isso, né, fez daquela igreja uma igreja muito forte. Eles iam se convertendo, eles iam abrindo mão das suas obras antigas, feitiçaria e tantas outras coisas que haviam no meio na vida daquelas pessoas. E eles foram abandonando, eles eram radicais, radicais com relação ao pecado. Queridos, isso não deve ser diferente na igreja de hoje, né? Nós precisamos ser radicais com relação ao pecado. Nós precisamos fazer diferença entre aquilo que é santo e profano. Nós precisamos, a igreja de Jesus, ela precisa transparecer holiness. Ela precisa transparecer santidade. E para ela transparecer, para ela mostrar, para as pessoas verem que existe algo diferente, que a igreja é diferente, a igreja precisa ser. Porque se nós não formos santos como Deus espera, como Ele quer, o mundo jamais vai ver isso em nós. E as pessoas precisam ver isso em nós. Uma vez, eu conversei com uma moça, a moça recém-convertida, veio do mundão assim, então nós pastores, a gente sempre faz, né, uma entrevista com as pessoas, nós queremos saber a respeito da vida, e ela era recém-convertida, e eu conversando com ela, e perguntei para ela, olha, o que te fez vir para a igreja? Como você veio? O que te fez vir? Né? O que você gostou na conversa? E ela disse assim para mim, pastora, sabe, o que para mim
foi muito importante, porque eu estava vivendo um momento na minha vida de muita canseira. Eu estava cansada de viver na sujeira do mundo. Eu estava cansada de, cada final de semana, eu ter um parceiro sexualmente, uma moça, um parceiro. Eu estava cansada disso, pastora. Sabe, eu cansei das baladas, eu cansei de tudo aquilo. Eu chegava em casa, depois de tudo isso, eu me sentia tão mal, eu me sentia tão suja, eu me sentia tão cansada de tudo isso. E quando eu ouvi falar de Jesus, e eu vi que a igreja era diferente, que Jesus tinha uma nova vida para mim, e que eu devia me abster de tudo aquilo que eu vivia, e eu comecei a ouvir a respeito de Jesus, isso entrou no meu coração, porque isso era o que eu queria, isso era tudo o que eu precisava. Irmãos, e aquilo foi tão impactante para a minha vida, tão impactante para a minha vida, que eu falei, de fato é isso. Às vezes, nós como igreja, nós queremos tomar a forma do mundo, nós queremos ser parecidos, nós queremos trazer coisas para a igreja, porque nós queremos ser atrativos para as coisas do mundo. Mas quem atrai de fato as pessoas é o Espírito Santo, é Jesus quem atrai. E essa moça me disse o contrário de coisas que eu também pensava. Sabe, a igreja precisa ter atrativos, não é? A igreja precisa ter uma coisa ou outra, né? Não criticando quem tem, mas a igreja precisa ter luzinhas piscando, a igreja precisa ter toda ser preta por dentro. Irmãos, não é uma crítica para quem tem, cada um pensa o que quiser. Mas eu pensava dessa forma, e essa moça disse para mim, não, o que me atraiu é a santidade na vida da igreja. O que me atraiu é que as pessoas não vivem como eu vivia no mundo. As pessoas são diferentes. Os rapazes são diferentes, as moças são diferentes. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos diante do mundo. Nós não temos que ser iguais, muito pelo contrário. Nós temos que ser muito diferentes. Muito diferentes, entende? A nossa vida tem que ser uma vida santa e refletir essa santidade no mundo. A nossa vida tem que ser uma vida de intimidade com Deus e refletir isso. Porque nós somos o povo da aliança. Nós fomos separados, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não somos qualquer um, irmãos. Nós não somos. E sobre nós pesa uma grande responsabilidade. E nós temos que distinguir o santo do profano e saber, isso não é para a vida da igreja, isso é para a igreja, isso não é, isso é, porque somos um povo separado. Amém? Louvado seja Deus. Uma vez distanciados de Deus, irmãos, tudo que nós precisamos fazer é nos arrependermos e fazermos o caminho de volta. Uma vez distanciados de Deus, nós precisamos retomar a nossa caminhada. Nós precisamos rever onde foi, que altura da nossa vida, onde nós estávamos, quando caímos, quando nos afastamos de Deus, quando perdemos a comunhão com Jesus. E nós devemos retomar essa caminhada. E prosseguirmos firmes. É isso que o texto nos mostra. A vontade de Deus é que voltemos ao primeiro amor. Sabe? Aquele amor cheio de paixão por Jesus. Conscientemente. Aquele amor cheio de paixão. E praticando as primeiras obras. Que abandonemos tudo aquilo que nos mantém longe da comunhão e intimidade com Jesus. Porque, olha, irmãos, eu gosto muito desse texto, eu gosto muito, e eu sempre menciono. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia, ela não volta. Ele envia a sua palavra, e essa palavra prospera naquilo pela qual ela foi designada.
E ela foi designada nesta manhã para nos confrontar, para mexer conosco, para fazer com que pensemos: olha, eu não estou vivendo os melhores tempos da minha vida. Eu estou distante de Deus. Tudo que eu faço é no automático. Eu não ouço mais a voz de Deus. Eu estou distante do Senhor. Eu preciso retomar essa caminhada de comunhão, de intimidade. Essa caminhada que me enche de poder e autoridade para confrontar as trevas e para saquear o inferno em nome de Jesus. Irmãos, somente com o poder do Espírito Santo, nós somos capazes realmente, não apenas de agradar o coração de Deus, mas de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Somente, por quê? Porque cheios do Espírito, com intimidade, nós vamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos entender aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus se importa com você. Ele se importa comigo. Deus deseja comunhão. Deus deseja intimidade com você. Deus deseja avivar o seu coração. Deus deseja te encher de dons. Sabe o que são dons, irmãos? Dons são capacitações. Capacitações espirituais que vêm sobre nós para nos preparar. São capacidades que Deus nos deu para fazermos a sua obra. Os dons, eles não são brinquedinhos para nós usarmos assim, não. Os dons são capacidades espirituais que Ele nos dá. E os dons, eles são usados no contexto da igreja. Então o dom que Deus te dá é para edificar a minha vida. O dom que Deus te dá é para edificar a vida do outro irmão. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo é para a edificação do corpo de Cristo. Isso é bíblico, isso está aqui. Não são brinquedinhos para nos mostrarmos, nada disso. E o que o Senhor quer fazer nesses dias da igreja Holiness do Bosque? Quer encher a igreja com seu Espírito. Quer dar dons espirituais. Para quê? Para que a gente se mova nesses dons e edifique o corpo de Cristo. E de repente, irmãos, você já tem o dom, sabia? Sabia que você, e eu acredito muito nisso, porque conversando com alguns irmãos mais de perto, e ouvindo, conversando com os irmãos mais de perto, o que é que a gente tem observado? Irmãos cheios de dons de Deus, irmãos cheios de dons do Espírito, mas que estão aí, segurando, que estão aí, né? Não, o Senhor quer, sim, encher a sua vida, de tal maneira que você seja usado nos dons. De repente, o Senhor tem uma palavra profética para a minha vida. Eu quero que tenha pessoas na igreja que venham para mim e digam: pastor, o Senhor está falando isso para você. Receba isso, ouça isso, pastora. Irmãos, isso é uma bênção para a nossa vida. Isso é uma bênção. Ele quer levar você a rios profundos da presença dEle, a experiências profundas com Ele. O Senhor quer caminhar com você a cada dia, desde o levantar até o pôr do sol. O Senhor quer responder às suas orações. Ele quer te ajudar a sair de muitos embaraços na sua vida. Deus quer que você seja o retrato de uma igreja viva, como foi a igreja de Éfeso, quando vivia o seu primeiro amor. Então, irmãos, eu quero encerrar este momento dizendo para você mais uma vez essa frase: Deus quer que você seja o retrato vivo de uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito de Deus, sabe? E quando a gente fala nisso, a gente fala nesse mover, nessa ação de Deus no mover dos dons. Eu não estou falando, irmãos, daquela bagunça, que às vezes nós vemos por aí, não é nada disso. Mas nós estamos falando num poder manifesto de Deus na nossa vida e na vida da igreja. É disso que nós estamos falando, e é isso que Deus tem, e é isso que Deus quer para nós. E eu quero encerrar esse tempo orando com vocês agora. E se você se sente distante de Deus, se você acha que essa palavra tem a ver com a sua vida, irmãos, uma coisa importante para nós é termos um coração humilde, quebrantado,
e entendermos que quem prega, prega primeiro para si mesmo. A palavra não é para vocês, a palavra é para nós e é para mim, porque ela vem de Deus para nós. Então, uma coisa importante é entendermos, olha, eu estou nessa situação. Deus está falando, eu estou na situação e eu quero que haja mudança na minha vida. Eu preciso que haja mudança na minha vida. Eu me encontro distante de Deus, mas eu quero ampliar a minha comunhão, eu quero ampliar o meu relacionamento com Deus, eu quero viver, eu quero voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Feche os seus olhos, de maneira muito sincera, de maneira muito verdadeira. Eu quero que você ore ao Senhor agora. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Fala com Deus sobre isso. Se isso toca o seu coração, se há esse anseio no seu coração, fale com o Senhor. Ah, Senhor, quebra todo o nosso orgulho. Faz-nos olhar para a cruz de Cristo. Porque nós queremos ter um coração igual ao teu, voltado para ti, Senhor. Queremos muito. Pai, eu olho para a minha própria vida e vejo quanto eu mudei nessa caminhada. Quanto eu mudei, Senhor. E eu te louvo por falar tão profundamente ao meu coração. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais do Senhor, mais intimidade, mais compromisso. Eu preciso voltar ao primeiro amor de uma maneira muito mais intensa, fervorosa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por cada irmão que está fazendo essa oração, por cada irmão que entendeu esta palavra e que tomou a decisão de voltar ao primeiro amor, de voltar a praticar as primeiras obras, para que nós, como igreja, Senhor, intencionalmente sejamos uma igreja poderosa no Teu Espírito. Uma igreja cheia da Tua presença, Pai. Uma igreja que apenas não executa obras, meu Deus, mas uma igreja que busca a Tua face constantemente e que almeja constantemente por mais do Senhor. Deus, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está diante do Senhor quebrantado, contrito. Toca, Senhor, toca agora, meu Deus. E no decorrer da semana, Pai, essa palavra continue no coração, essa palavra continue falando, o Teu Espírito continue ministrando, o Teu Espírito continue aquecendo, até que uma chama poderosa arda, meu Deus, em cada coração. Eu oro, Senhor, não deixe que essa palavra ela caia no esquecimento, mas Deus, que essa palavra toque profundamente no decorrer dos dias. Espírito do Senhor, Espírito Santo, toca no decorrer dos dias com esta palavra, a vida da Tua igreja. Faça-nos, ó Deus, dar meia volta no caminho por onde estamos seguindo. Faça-nos, Senhor, dar meia volta e voltarmos para os Teus braços de amor e vivermos como outrora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a Tua igreja neste momento, para a glória e louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.